Você já se perguntou por que certas doenças parecem perseguir a sua família como se tivessem um endereço? Por que a sua avó morreu disso? A sua mãe luta com isso. E agora você começa a sentir os mesmos sinais. A medicina chama de genética, mas eu estive do outro lado. E eu sei que nem tudo que parece hereditário nasceu num cromossomo. Pare o que você está fazendo agora, porque o que eu vou revelar neste vídeo não é teoria, não é pregação de domingo, e não é algo que aprendi lendo o livro. Eu vivi isso. Eu operei dentro disso. E quando eu digo operei, eu quero que você entenda o peso dessa palavra. Por anos, eu trabalhei dentro de um sistema espiritual que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Eu conhecia os mecanismos. Eu conhecia as entradas. E um desses mecanismos, talvez o mais cruel de todos, era exatamente esse: usar o corpo humano como campo de batalha, plantar dentro de uma linhagem familiar um padrão de adoecimento e deixar o tempo trabalhar silenciosamente. Geração após geração. Mas algo aconteceu comigo que eu não previa. O sistema virou contra mim, e foi nessa hora, no fundo do poço, no momento em que eu não tinha mais controle sobre o meu próprio corpo, que uma porta completamente diferente se abriu. Uma porta que eu nunca tinha visto antes, e o que entrou por ela destruiu tudo o que eu acreditava ser permanente. Se você tem carregado cansaço que não passa, dor sem diagnóstico, doenças que se repetem na família, ou a sensação de que algo invisível pressiona a sua saúde, este vídeo foi feito para você. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários: eu creio no poder do sangue de Jesus, porque você vai precisar dessa declaração. Antes de terminar esse vídeo, eu não vou me esconder atrás de um título bonito, nem de um diploma na parede. A minha credencial é diferente. A minha credencial é cicatriz. Cresci dentro de uma família onde o mundo espiritual não era assunto de culto, nem de missa. Era rotina. Desde pequena eu via coisas que as outras crianças não viam. Sentia presenças em ambientes que pareciam vazios. Ouvia meu nome sendo chamado em momentos de silêncio absoluto. E em vez de alguém me dizer que eu precisava de proteção, me disseram que eu tinha um dom, que aquilo era especial, que eu havia sido escolhida. E eu acreditei. Com o tempo, fui sendo introduzida em práticas que hoje eu reconheço como portas. Cada ritual era uma etapa, cada etapa aprofundava o vínculo. Eu não entrei de uma vez. Entrei aos poucos. Como quase todo mundo entra. Pela curiosidade, pela dor, pela necessidade de pertencer a algo maior do que eu mesma. Aos 16 anos eu já operava dentro de um círculo fechado. Não vou descrever tudo o que acontecia ali porque parte disso não precisa ser repetido em voz alta. Mas posso dizer que naquele ambiente, eu aprendi coisas sobre o corpo humano, que a faculdade de medicina não ensina. Aprendi que o corpo responde ao mundo espiritual, antes de responder ao mundo físico. Aprendi que certas doenças têm uma raiz que não aparece em exame nenhum. E aprendi, com uma precisão que me envergonha até hoje, como plantar essa raiz dentro de uma família. Nós estudávamos linhagens. Isso mesmo que você ouviu. Existia um trabalho de observação sobre famílias inteiras. Quais doenças apareciam? Em que geração? Em que idade? Depois de qual trauma? A partir de qual evento emocional? E com base nisso, padrões eram reforçados. Não criados do zero. Reforçados. Porque a maior parte do trabalho já estava feita. Estava feita pelo medo que as próprias famílias carregavam. Estava feita pelas palavras que repetiam entre si. Estava feita pelo silêncio que ninguém tinha coragem de quebrar. Eu fui parte disso por mais de uma década. E durante todo esse tempo eu me sentia poderosa, intocável, acima de qualquer consequência, até que o meu próprio corpo começou a me provar o contrário. O primeiro sinal veio de madrugada. Eu acordei com uma dor no peito, que não era física. Era diferente. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo apertado por dentro, não pelo lado de fora. Como se a pressão viesse de uma camada que fica abaixo da carne. Eu conhecia a dor, eu tinha visto dor de perto muitas vezes. Mas aquela era diferente porque eu reconhecia a origem. Eu sabia exatamente o que era. E saber o que era tornava tudo mais aterrorizante. Durante os meses seguintes, comecei a observar no meu próprio corpo os mesmos padrões que eu havia ajudado a instalar em outros. O cansaço que não cedia com descanso. A dor que mudava de lugar sem aviso. A mente que acelerava à noite e travava de dia. O sono que desaparecia sem motivo. Médico após médico, exame após exame. E o resultado?
era sempre o mesmo. Dentro dos padrões normais, nada encontrado. Continue acompanhando. Mas eu sabia que não estava dentro de nenhum padrão normal. E foi nesse período que eu comecei a enxergar o que antes eu não queria ver. Dentro do sistema em que eu operava, existia uma crença que nunca foi questionada: que o mundo espiritual obedece a quem tem mais poder acumulado. Que os vínculos feitos através de rituais, oferendas e pactos eram permanentes. Que uma vez selado, nada podia ser desfeito. Essa era a base de tudo. Era o que nos mantinha funcionando. Era o que nos mantinha com medo de sair. Mas quando o meu próprio corpo começou a falhar, eu precisei revisitar essa crença. E foi revisitando ela que eu comecei a perceber a primeira grande mentira que me havia sido vendida. Poder e autoridade não são a mesma coisa. Eu tinha visto poder. Eu tinha operado dentro do poder. Tinha visto coisas acontecerem que não tinham explicação natural. Tinha visto doenças se instalarem depois de rituais. Tinha visto famílias entrarem em colapso depois de determinadas ações espirituais. Isso era real. Eu não vou fingir que não era, mas poder sem autoridade é temporário. E foi exatamente isso que eu estava vivendo. O colapso de um sistema que funcionava com poder emprestado, não com autoridade legítima. Deixa eu te explicar. O que eu quero dizer com isso? Porque essa distinção pode mudar tudo na sua vida. Dentro do mundo espiritual, existem dois tipos de operação. A primeira usa força. É barulhenta, imponente, cheia de símbolos e rituais, e linguagem carregada. Ela impressiona, ela intimida, e por um tempo, ela funciona. Mas ela precisa ser constantemente alimentada. Ela depende de acordos sendo renovados, de oferendas sendo mantidas, de silêncios sendo preservados. Tire o combustível, e ela começa a enfraquecer. A segunda não precisa de nada disso. Ela não grita. Ela não se impõe pelo medo. Ela simplesmente é. E quando ela fala, o que estava em pé cai. Não lentamente e imediatamente eu nunca tinha encontrado esse segundo tipo. Até aquela noite, eu estava no pior momento do processo que eu estava vivendo. O corpo já não respondia como antes, a mente estava em guerra constante. E eu tomei uma decisão que nunca tinha tomado antes. Eu parei de tentar resolver, e comecei a observar. Sem ritual, sem invocação, sem intermediário. Apenas silêncio real. Talvez o primeiro silêncio verdadeiro que eu havia experimentado em anos. E foi nesse silêncio que algo completamente diferente de tudo que eu já tinha sentido entrou no ambiente. Não foi dramático como eu esperava. Não houve luz visível, nem voz audível. Foi uma presença. Mas diferente de todas as presenças que eu havia experimentado antes, as presenças que eu conhecia tinham peso, tinham uma qualidade opressiva, mesmo quando pareciam favoráveis. Essa não tinha opressão nenhuma. Era o oposto. Era como se o ar tivesse mudado de composição. E então veio o pensamento. Claro, sem esforço, sem que eu tivesse formulado. Você não precisa mais carregar isso. Eu não soube o que fazer com aquilo. Chorei sem entender por quê. E algo dentro de mim, uma camada que eu nem sabia que existia, começou a se mover. Escreve nos comentários agora. Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir vai exigir que você esteja com os olhos abertos. Existe um momento na vida de certas pessoas em que o véu cai. Não metaforicamente, um momento em que o que estava escondido se torna visível. O que estava operando em silêncio ganha forma, e o que você achava que entendia sobre a realidade se revela como uma fração pequena de algo muito maior e muito mais sério do que você jamais imaginou. O meu momento foi numa quinta-feira de madrugada. Eu havia passado dias sem dormir de verdade. O corpo estava exausto, mas a mente não desligava. Era como se eu estivesse sendo mantida acordada por algo que não queria que eu chegasse a determinado ponto. E quanto mais eu tentava entender o que estava acontecendo, mais a resistência aumentava. Pensamentos que não pareciam meus, imagens que surgiam, sem convite, uma sensação constante de que eu estava sendo observada, não por pessoas, mas por algo que eu mesma havia convidado anos antes, e que agora não queria sair. Naquela noite, uma conhecida minha, alguém que eu não via há muito tempo, e que havia passado por uma transformação que eu não conseguia explicar, apareceu na minha porta. Eu não tinha ligado para ela.
Ela disse que havia sentido que precisava vir. Naquele momento eu estava no limite. Eu não tinha mais energia para questionar nada. Ela entrou, olhou ao redor do ambiente e disse uma coisa que me parou completamente. Ela disse: "Você sabe o que está aqui dentro, não sabe?" Eu soube que ela não estava falando da decoração. E então ela fez algo que eu jamais esperava. Ela não realizou nenhum ritual, não acendeu nada, não usou nenhum objeto. Ela simplesmente falou, com uma calma que parecia impossível diante do que eu sabia que estava naquele ambiente. Ela falou com autoridade sobre coisas que ela não tinha como saber humanamente, sobre vínculos específicos, sobre acordos que eu havia feito em momentos que eu nunca tinha contado para ninguém, sobre datas, sobre locais, sobre palavras que eu havia pronunciado anos antes dentro de círculos fechados. E cada palavra que ela falava produzia uma reação no ambiente que eu conseguia sentir na pele. Não é força de expressão, é literalmente o que aconteceu. A temperatura do quarto mudou. Uma pressão que eu havia normalizado ao longo dos anos, aquela sensação constante de peso, que eu nem percebia mais, porque havia me acostumado, começou a se mover, como se estivesse sendo empurrada para fora. E junto com essa pressão, foi saindo uma clareza que eu não sentia há anos, como se camadas e camadas de névoa fossem sendo removidas ao mesmo tempo. Eu comecei a chorar antes de entender por quê. E então ela me disse algo que reorganizou tudo dentro de mim. Ela disse: "O que você está sentindo agora não é fraqueza, é reconhecimento. O seu espírito está reconhecendo a presença de uma autoridade que é maior do que tudo que você já operou. E essa autoridade não veio te destruir, vai te libertar." Foi nessa hora que eu ouvi pela primeira vez o nome de Jesus pronunciado daquela forma. Não como palavrão, não como expressão de espanto, não como encerramento de oração mecânica. Como declaração de autoridade sobre um território que havia sido ocupado ilegalmente. E algo em mim reagiu, antes que eu pudesse processar racionalmente. Meu peito apertou. Minha visão ficou turva por alguns segundos. Meu corpo inteiro entrou numa espécie de tremor que não era medo comum. Era exposição. Era como se uma luz tivesse sido acesa num cômodo que ficou escuro por muito tempo demais. E tudo que estava escondido ali precisasse reagir à presença dessa luz. Eu precisei sentar no chão. E foi sentada no chão que eu ouvi, não com os ouvidos físicos, mas com uma clareza que supera qualquer percepção sensorial, a seguinte frase: "Isso não é seu. Nunca foi seu." E termina aqui. O que aconteceu nos minutos seguintes? Eu ainda não tenho palavras completamente adequadas para descrever. Posso dizer que foi como se algo saísse, não de forma violenta, mas de forma definitiva. Como uma porta que fecha, como um contrato que é rasgado. Como um peso que você carregou por tanto tempo que havia esquecido que estava carregando, e de repente você percebe o que é existir sem ele. Mas o que me impactou mais profundamente não foi a sensação física. Foi o que veio depois dela. Foi a revelação, porque naquele estado, naquele momento de abertura total, eu comecei a ver com uma clareza brutal o que eu havia feito. Não de forma abstrata, de forma concreta. Família por família, pessoa por pessoa, os padrões que eu havia ajudado a reforçar, as doenças que eu havia ajudado a instalar, os ciclos que eu havia ajudado a perpetuar. E o peso disso não foi para me destruir. Eu sei disso agora. Foi para me fazer entender completamente o que estava sendo desfeito naquele momento. Porque para que algo seja verdadeiramente quebrado, você precisa enxergar o que estava preso. E eu enxerguei tudo. Enxerguei que as maldições de saúde que eu havia ajudado a operar não eram criações originais do sistema em que eu trabalhava. Eram distorções de algo que havia sido corrompido. O corpo humano foi criado para operar em alinhamento com o espírito. Quando esse alinhamento é quebrado através de acordos errados, de palavras destrutivas, de traumas não resolvidos, de heranças espirituais não enfrentadas, o corpo começa a traduzir essa ruptura em sintoma, em dor, em doença, em limitação. E o sistema em que eu operava sabia disso. Explorava isso, usava o próprio mecanismo de cura distorcido como ferramenta de aprisionamento. A revelação não foi que o mal existe. Eu já sabia disso melhor do que a maioria. A revelação foi que ele tem limite, que existe uma autoridade diante da qual ele não tem argumento, que o que foi construído através de acordos pode ser desfeito através da verdade, e que a verdade não precisa de ritual, não precisa de poder acumulado,
Não precisa de nada além de alinhamento com quem a criou. Eu fiquei naquele chão por um longo tempo. E quando me levantei, eu não era mais a mesma pessoa que havia sentado. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre a libertação real. Que ela não começa com um milagre visível, ela começa com uma mudança de direção interna, que você mal consegue descrever, para quem está do lado de fora. Na manhã seguinte àquela noite, eu acordei diferente. Não curada completamente. Não sem cicatrizes. Não, sem perguntas. Mas diferente de uma forma que eu reconheci imediatamente, porque eu havia passado anos aprendendo a identificar o que habita um ambiente espiritual. E o que habitava o meu interior naquela manhã não tinha nada a ver com o que havia estado ali na noite anterior. O peso havia saído, não o cansaço físico. Esse ainda estava presente, não as consequências dos anos de envolvimento com aquilo tudo, essas ainda precisariam ser processadas. Mas o peso espiritual, aquela pressão constante que eu havia normalizado a ponto de não perceber mais, havia ido embora, e a ausência dele era tão pronunciada que eu precisei ficar quieta por um longo tempo, só para absorver o que era existir sem ele. A minha vida nos meses seguintes foi um processo de desaprendizado, e desaprender é mais difícil do que aprender, porque aprender enche, desaprender esvacia. E ficar vazio é assustador quando você passou anos inteiros preenchendo cada espaço com poder, com rituais, com vínculos, com sistemas que te davam a sensação de controle. Eu precisei aprender a ficar no silêncio sem precisar invocar nada. Precisei aprender a sentir o ambiente sem precisar dominar o ambiente. Precisei aprender que proteção real não vem de acordos feitos no escuro, vem de um relacionamento com quem criou a luz. E o meu corpo começou a responder a esse realinhamento de formas que eu não esperava. A dor que havia se instalado sem explicação começou a recuar. Não de uma vez, mas de forma consistente, como uma maré que vai baixando a cada semana que eu me mantinha alinhada com a verdade, com o nome que havia sido declarado sobre minha vida naquela noite. Alguma camada a mais cedia o sono volto, a clareza mental voltou. Uma vitalidade que eu havia perdido tão gradualmente, que nem havia percebido a ausência, começou a retornar. Mas a transformação mais profunda não foi física, foi na forma como eu passei a enxergar a minha história. Antes, eu via o meu passado como uma identidade. Eu sou isso. Eu fiz aquilo. Eu carreguei aquilo. Isso me define. Depois da libertação, eu comecei a ver o meu passado como um território que havia sido ocupado e que havia sido retomado, não apagado. Retomado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Apagado seria fingir que não aconteceu. Retomado é reconhecer o que aconteceu. Entender o custo do que aconteceu. E declarar que a autoridade que desfez aquilo é maior do que tudo que foi feito. E foi nessa perspectiva que eu entendi o propósito do que eu havia vivido. Não porque Deus queria que eu sofresse, mas porque o que eu havia atravessado me dava uma compreensão que a maioria das pessoas não tem. Eu sabia como o outro lado operava. Eu sabia as estratégias. Eu sabia os mecanismos. E agora eu sabia também o que os desfazia. Essa combinação não era acidente. Era tomato. E é por isso que eu estou aqui agora falando com você. Porque o que aconteceu comigo não foi para ficar comigo. Se você está assistindo a esse vídeo e reconhece em sua família padrões de doença que se repetem sem explicação clara, se você carrega um cansaço que não tem nome, se você sente que algo invisível pressiona a sua saúde de uma forma que os médicos não conseguem alcançar, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Você não está louco. Você não está exagerando. E você não está preso para sempre. O mesmo processo que aconteceu comigo está disponível para você. Não porque eu sou especial. Justamente porque eu não sou. Porque se alguém que esteve tão fundo quanto eu esteve pode ser alcançado por essa autoridade, então não existe ninguém fora do alcance dela. A diferença entre quem continua preso e quem é libertado não é merecimento, não é nível de sofrimento, não é quanto tempo você carregou aquilo. A diferença é uma decisão. A decisão de parar de administrar o que precisa ser confrontado. A decisão de deixar de chamar de normal o que nunca deveria ter sido normal. A decisão de abrir uma porta diferente das que você abriu até agora. Essa decisão está disponível para você agora mesmo. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Não amanhã. Agora.
Porque você não clicou nesse vídeo por acidente, e a pessoa que você está pensando agora, também não vai receber ele por acidente. Agora eu preciso te ensinar algo prático. Porque testemunho sem ensino, emociona, mas não transforma. E eu não vim aqui só para te emocionar. Vim para te posicionar. Vou te mostrar como as maldições de saúde operam na prática. Como elas se mantêm ativas. E o que você pode fazer agora mesmo para começar a desmantelar o que foi construído contra a sua linhagem. A primeira coisa que você precisa entender é que maldição de saúde não é um conceito medieval ultrapassado. É um mecanismo ativo. E ele opera através de 3 canais principais que eu observei durante anos dentro do sistema em que eu trabalhava. O primeiro canal é a palavra. Isso vai parecer simples demais. Mas não é. As palavras que circulam dentro de uma família sobre saúde funcionam como decretos espirituais. Quando uma mãe diz para uma filha de 8 anos que as mulheres da nossa família todas têm problema no coração, ela não está apenas compartilhando uma informação médica, ela está plantando uma expectativa no espírito daquela criança. E expectativa no espírito é convite na dimensão espiritual. Eu vi isso ser usado intencionalmente dentro do sistema em que eu operava. Mas o que me perturbou mais foi perceber que a maioria das famílias faz isso sem nenhuma intenção maligna. Fazem por ignorância, por normalização, por repetição de um padrão que receberam. E nunca questionaram. E a maldição sobrevive exatamente por isso. Pela falta de questionamento. O segundo canal é o trauma não resolvido. O corpo guarda o que a mente não processa. Isso não é só psicologia, é espiritualidade aplicada. Quando uma pessoa passa por um trauma profundo, uma perda, uma violência, uma traição, uma humilhação pública, e esse trauma não é levado à presença de Deus para ser tratado, ele cria uma abertura, uma vulnerabilidade espiritual que funciona como uma janela destravada numa casa. Ninguém precisa arrombar, basta empurrar. Eu vi famílias inteiras entrarem em ciclos de doença depois de eventos traumáticos específicos. Uma morte mal enlutada, um abuso que nunca foi falado em voz alta, uma injustiça que foi engolida em silêncio. O trauma virou porta, e pela porta entrou o que não tinha permissão para estar ali. O terceiro canal é o acordo geracional. Esse é o mais profundo e o mais difícil de identificar, porque ele não começa com você. Começa com alguém que veio antes de você, um ancestral que em algum momento de desespero, de ignorância ou de rebeldia deliberada, fez um acordo com o lado errado. Uma promessa, um ritual, uma invocação, e esse acordo, se nunca foi quebrado por autoridade espiritual legítima, continua ativo, continua produzindo fruto na linhagem. É por isso que algumas doenças saltam gerações, aparecem no avô, somem nos filhos, reaparecem nos netos, porque o acordo está adormecido, não morto. E quando as condições certas aparecem, o cansaço certo, o medo certo, o ambiente emocional certo, ele acorda. Mas aqui está o que o sistema em que eu operava nunca queria que ninguém soubesse. Acordo geracional pode ser quebrado por autoridade geracional maior. O sangue de Jesus não é uma expressão religiosa decorativa. É uma declaração de autoridade sobre linhagem. Quando você aplica essa autoridade de forma consciente e deliberada sobre a sua história, você não está fazendo um ritual. Você está exercendo um direito legal no mundo espiritual. Você está apresentando um documento que supera qualquer contrato que foi assinado antes de você nascer. E o mundo espiritual reconhece documentos. A segunda coisa que eu preciso te ensinar é sobre a linguagem que você usa sobre a sua saúde. Presta atenção nas suas frases. Com que frequência você diz minha enxaqueca, minha ansiedade, minha pressão alta? O pronome possessivo parece inofensivo, mas ele é uma declaração de propriedade. Você está dizendo que aquilo é seu, que pertence a você, que faz parte da sua identidade. Mude a linguagem, e você começa a mudar o acordo. Não diga minha doença. Diga essa condição que não tem direito de permanecer. Não diga eu sempre fui assim. Diga eu fui assim até aqui. Mas isso muda agora. Não diga é genético, não tem o que fazer. Diga o que veio pela linhagem, pode ser interrompido pela autoridade. Palavras criam ou destroem acordos. Use elas com consciência. A terceira coisa é sobre consistência versus intensidade.
Uma das maiores armadilhas espirituais que eu observo em pessoas que buscam libertação é a busca pela experiência intensa, em detrimento da postura consistente. Elas querem a noite poderosa, o momento de ruptura dramática, a sensação de que algo grande aconteceu. E quando não sentem isso, concluem que nada mudou. Mas libertação real se consolida na consistência. É na oração diária sem glamour que o território é mantido. É na decisão de não voltar à linguagem antiga que o acordo continua cancelado. É na escolha de não normalizar o que Deus não normalizou que a liberdade se torna estilo de vida, e não apenas experiência momentânea. O inimigo não desiste depois de uma derrota. Ele testa a consistência. Ele volta para ver se o acordo foi realmente cancelado ou se foi apenas suspenso temporariamente pela emoção do momento. Mantenha a postura, mesmo quando não sentir nada, especialmente quando não sentir nada. E a última coisa que eu preciso te dizer nesse capítulo é sobre intercessão pela sua linhagem. Você não está lutando só por você. Cada vez que você quebra um padrão na sua vida, você está alterando o que será herdado pelos que vierem depois de você, seus filhos, seus netos, pessoas que ainda não nasceram, mas que já se beneficiam da sua decisão de hoje. Isso é o que significa ser um quebrador de ciclo. Não é um título bonito para colocar na biografia. É uma responsabilidade que você assume quando decide que o que chegou até você não vai passar adiante. Que a doença que perseguiu a sua família por gerações encontre em você uma barreira que ela não consegue atravessar. Você não é só mais um elo da corrente. Você é o elo que a rompe. Escreve nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração, porque essa declaração não é para mim. É para você mesmo. É para o seu espírito ouvir a sua própria voz, escolhendo o lado certo. Eu preciso encerrar esse vídeo com a mesma honestidade com que eu o comecei. Eu não vim aqui para te assustar, vim para te armar. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Medo paralisa, conhecimento posiciona. E você agora tem conhecimento que a maioria das pessoas nunca vai ter, porque a maioria das pessoas nunca vai ouvir isso de alguém que esteve onde eu estive. Tudo o que foi dito aqui não foi teoria, foi mapa. Um mapa das entradas que foram usadas sem o seu consentimento consciente, e um mapa da saída que existe e que está disponível para você agora mesmo, independente de quanto tempo aquilo está na sua linhagem, independente de quanto você sofreu, independente de quão longe você acha que foi, não existe distância que a autoridade de Deus não alcance. Eu sei disso porque eu estava no extremo oposto. Eu estava do lado que construía as prisões, e mesmo de lá eu fui alcançada. Isso não foi sorte. Isso não foi coincidência de algoritmo. Isso foi uma decisão tomada por uma autoridade que conhece o seu nome, conhece a sua linhagem, conhece cada acordo que foi feito antes de você nascer, e já preparou a resposta para cada um deles. Você chegou até o final desse vídeo. Isso não é pouca coisa. Muita gente começou e não terminou, porque quanto mais a verdade avança, mais a resistência aumenta. Se você está aqui agora, é porque algo em você escolheu ficar. E essa escolha já é o começo de uma ruptura. Agora eu quero orar com você. Não como protocolo de encerramento de vídeo, como alguém que conhece o peso do que você pode estar carregando, e que sabe o que acontece quando esse peso encontra a autoridade certa. Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que chegou até esse momento. Eu sei que cada uma delas trouxe consigo uma história, trouxe dores que talvez nunca tenham sido faladas em voz alta. Trouxe padrões que se repetem na família há tanto tempo que já pareciam normais. Trouxe diagnósticos que foram aceitos como sentenças. Trouxe um cansaço que vai além do físico. E eu declaro agora, com a autoridade que foi dada através do nome de Jesus, que cada acordo que opera contra a saúde dessas pessoas é confrontado nesse momento. Que cada palavra que foi pronunciada sobre a linhagem delas, e que não veio de Ti, é cancelada agora. Que cada porta que foi aberta por trauma, por ignorância, por rituais, por herança espiritual não resolvida, é fechada com a autoridade do sangue de Jesus. Declaro que o que perseguiu a família delas por gerações encontra aqui o seu limite. Que o corpo de cada pessoa que ouviu esse vídeo com um coração aberto, começa a responder ao alinhamento com a vida, e não mais com a morte. Que a clareza substitui a confusão. Que a paz substitui a pressão. Que a saúde começa a ser restaurada, camada por camada, da forma que só Tu sabes fazer.
E declaro que o que termina aqui não volta. Que o que foi quebrado, permanece quebrado. Que o que foi libertado, permanece livre. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu preciso que você faça 3 coisas antes de fechar esse vídeo. A primeira é escrever nos comentários agora mesmo: o inferno treme quando eu oro. Não deixe essa declaração só na sua cabeça. Coloca ela em texto. Porque o que você declara publicamente, você está afirmando espiritualmente. A segunda é compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Não pensa muito. O nome que veio na sua cabeça agora é o nome certo. Essa pessoa pode estar esperando exatamente por essa mensagem, sem saber que ela existe. Você pode ser o instrumento que a liberdade usa para chegar até ela. A terceira é se inscrever no canal e deixar o like agora. Não pelo número, mas porque quando você faz isso, você está dizendo que quer continuar sendo exposto à verdade. E canal que entrega a verdade precisa do seu apoio para continuar entregando verdade para quem ainda não encontrou. Isso não foi um vídeo sobre maldição. Foi um vídeo sobre autoridade. Sobre o fato de que você tem acesso a uma força que é maior do que tudo que foi construído contra você. Sobre o fato de que a sua história não precisa terminar onde a história da sua família terminou. Você é um quebrador de ciclo. E o que termina em você nunca mais toca os que vêm depois de você. Até o próximo vídeo.